Hoje nós vamos falar de 3 missionários que são capelães. Eles trabalham eles visitam hospitais e para falar do amor de Jesus. Hoje nós vamos falar do pastor Miguel, a missionária Rosinalva e a missionária Ésia, do Rio de Janeiro. Eles visitam tanto os adultos quanto as crianças, mas o amor deles é o mesmo, no tanto. E hoje nós vamos orar por eles e também você pode orar pelos outros missionários também. Mas hoje a gente vai orar por 3. Então feche seus olhos e ajunte suas mãos para nós orar. Senhor Cristo, Senhor meu Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor, pelos belos missionários que o Senhor mandou. Muito obrigada, Senhor, por ter mandado eles nesse mundo para falar do amor de Jesus Cristo. Jesus, muito obrigada por cada missionário, quanto dos hospitais, quanto dos outros mundos. Mas, Senhor, hoje nós vamos estar orando pelos 3. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser Oi, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto infantil e nós passaremos agora para o momento da palavra.
Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor possa usar este momento, ó Pai, usar a Tua palavra para falar aos nossos corações, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Alguma vez você já passou por algo, alguma situação tão difícil ou tão ruim que você achou que Deus não estava te respondendo? De repente você pensou assim, que Deus não estava te ajudando? Sabia que isso aconteceu com algumas pessoas na Bíblia também? Elas pensaram assim também? Que Deus não estava respondendo, não estava ajudando naquela situação difícil? Olha só, o texto de hoje fica em João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45. Você pode abrir a sua Bíblia aí. A minha está aberta aqui também. E olha só, na Bíblia, neste texto, fala sobre a vida de alguns irmãos. Eram duas irmãs e um irmão. O nome deles eram Maria e Marta, as irmãs, e o irmão delas era Lázaro. E aconteceu aqui em João, vai falar, que Lázaro estava muito doente. Lázaro havia ficado doente, extremamente doente, e Maria e Marta, estavam ali cuidando de Lázaro, mas ele estava realmente muito doente. E esses irmãos, eles eram amigos de Jesus, eles conheciam a Jesus. Então algumas pessoas falaram assim para Marta e Maria: mandem chamar Jesus, ele pode curar Lázaro. E sim, elas criam que Jesus podia mesmo curar o irmão delas. Então mandaram avisar Jesus que Jesus estava em outra cidade e mandaram então chamar Jesus para vir ali. E quem sabe ele poderia mesmo curar Lázaro. E então, quando a notícia chegou para Jesus, ele amava muito Lázaro, era amigo dele, mas Jesus, ele estava em outra cidade e ele ainda permaneceu naquela cidade por mais 2 dias, é o que a Bíblia diz, mesmo sabendo que Lázaro estava muito doente. Jesus ainda permaneceu naquela cidade. E Jesus explicou para os seus discípulos que aquele momento, aquela doença de Lázaro, era para manifestar a glória de Deus. Você sabia que às vezes acontecem coisas em nossas vidas que são tão difíceis, mas que também servem para manifestar a glória de Deus? Sim, você às vezes pode pensar que Deus não está te respondendo no momento difícil, pode pensar que Deus está alheio ao seu sofrimento, mas Deus não está. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está com você mesmo nos momentos difíceis. E é preciso você crer que no momento certo Ele vai agir. Ele vai fazer aquilo que bem lhe cabe, mas no momento certo, na hora certa. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, Deus está no controle. E ali, naquele momento, Jesus também estava no controle. E ele, sabendo, da situação de Lázaro, Jesus, sendo o próprio Deus, ele sabia que Lázaro poderia morrer, porque ele estava muito doente. Mas ele explicou aos seus discípulos que aquela doença era para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus para as outras pessoas. Mas então, tempo depois de 2 dias que Jesus havia recebido a notícia, Jesus foi para a cidade de Lázaro, de Marta e Maria, para a cidade de Betânia. Jesus foi para lá. E quando ele estava chegando, ainda antes de entrar na aldeia, Marta foi correndo ao encontro de Jesus. Ela se levantou e foi correndo ao encontro de Jesus. Mas Maria ficou em casa sentada e muitas pessoas haviam vindo ali para a casa deles para consolar as irmãs, porque Lázaro havia morrido. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido quando Jesus chegou a Betânia. Fazia 4 dias que o irmão delas, de Marta e Maria, havia falecido.
Lázaro já estava morto há 4 dias. E foi isso que Marta foi ali e disse para Jesus. Jesus, Lázaro já está morto há 4 dias. Lázaro havia morrido fisicamente. Mas você sabia que você pode estar morto também? A Bíblia diz que quando nós não recebemos Jesus, antes de recebermos Jesus no nosso coração, nós estamos mortos no nosso pecado. Como que eu sei disso? A Bíblia, ela nos fala em vários lugares, mas eu quero ler para vocês o versículo de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que se você ainda está nos seus pecados, você está morto nos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento pelos seus pecados, é a morte. Isso é muito triste, né? O pecado, ele causa morte. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Por exemplo, mentir, falar palavrão, brigar, desobedecer. Tudo isso é pecado. Se você já fez alguma dessas coisas ou outras coisas que você se lembrou agora, isso é pecado. Se desagrada a Deus, é pecado. E a Bíblia diz que a recompensa por quem tem pecados é a morte. Ai, que triste isso, né? O pecado é muito ruim, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus, assim como diz a palavra de Deus. Ele nos separa de Deus, ele nos traz morte. É terrível isso. Mas Lázaro, ele havia crido em Jesus antes de morrer. A morte dele era apenas física. Era uma morte física. E ele já havia morrido há 4 dias, quando Jesus chegou ali, em Betânia. E então Marta correu ao encontro de Jesus e falou para Jesus: se o Senhor tivesse vindo antes, talvez pudesse ter curado o meu irmão. Eu sei que o Senhor poderia ter curado o meu irmão. Jesus poderia ter curado Lázaro. Mas ele disse que aquela doença era para manifestar a glória de Deus, não é mesmo? Então, Jesus falou isso, mas Marta disse para ele: eu creio que Lázaro será ressuscitado no último dia. Ela cria que Lázaro, assim como tinha crido em Jesus, seria ressuscitado, receberia a vida eterna e que aquela morte era apenas uma morte física. Mas olha só, Marta disse para Jesus que ele poderia ter evitado a morte de Lázaro se tivesse chegado antes, né? E ela mostrou a sua fé, crendo em Jesus e na ressurreição do último dia, que Deus vai ressuscitar aqueles que creem em seu nome. Marta, ela cria que Jesus é o Filho de Deus, ela cria em Jesus verdadeiramente. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele não merecia morrer na cruz, porque ele é o Filho de Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, e Jesus nunca pecou na vida dele. Mas Jesus, ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue por mim e por você. Jesus morreu para te salvar, para te dar vida eterna e te livrar do castigo do pecado, que é a morte eterna. Jesus, ele morreu no seu lugar para te dar vida. Mas Jesus não está mais morto. No 3º dia, Jesus ressuscitou e ele está vivo. E por causa disso que Jesus fez por você, você pode passar da morte para a vida eterna. Você pode ser salvo do castigo do pecado. Marta cria nisso. Marta cria fielmente que Jesus era o Filho de Deus. E ela sabia que Jesus tinha poder para curar Lázaro, mas também tem poder para ressuscitá-lo no último dia. Ela sabia disso. Então Marta foi correndo chamar Maria, que tinha ficado em casa
casa. Ela correu chamar Maria e falou para Maria, bem quietinha, Maria, Jesus está lá, vamos. E Maria se levantou rapidamente e correu para ver Jesus. E as pessoas que estavam ali consolando aquelas irmãs, aquela família, achou que Maria tinha corrido para o túmulo onde Lázaro havia sido enterrado, para ir lá chorar por Lázaro. Então aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali consolando, foram também atrás de Maria. E então, quando chegaram lá, Maria se prostrou aos pés de Jesus e falou, Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não haveria morrido. Você poderia ter curado Lázaro. Sim, Jesus poderia ter curado Lázaro. E Jesus, então, ele se comoveu com aquela situação, se comoveu com o choro daquelas pessoas. Ele também sentia muito amor por aquelas pessoas e por Lázaro que havia morrido. E então a Bíblia diz que Jesus chorou. Sim, Jesus chorou naquela situação. Sabe? Jesus então naquele momento, após ter chorado, ele falou para as pessoas que estavam ali para remover a pedra que tampava a entrada do túmulo. Mas Marta chegou para Jesus, e falou para Jesus que ele já cheirava mal, porque já fazia 4 dias que Lázaro estava ali. E então Jesus assegurou a Marta que se cresce, veria a glória de Deus. E olha só, você pode ler na sua Bíblia, ali no versículo 40 do capítulo 11 de João. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Sim, se nós crermos, mesmo no momento muito difícil, nós veremos a glória de Deus. Se você crer, mesmo que esteja passando por uma situação muito difícil, quando você enfrentar algo que pareça sem solução, algo desesperador, mas se você crer, Deus vai mostrar quão maravilhoso Ele é, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Maria e Marta, naquele momento, elas viram a glória de Deus. Jesus, naquele momento, ele parou e orou em voz alta para que as pessoas que estivessem ali pudessem ver a glória de Deus ser manifestada. E então, depois de orar, falar com Deus, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E então, neste momento, quando todos olharam, Lázaro, ele saiu, ele ressuscitou e saiu para fora do túmulo, provando que Jesus, ele tem poder sobre a morte. Jesus venceu a morte e ele provou, então, a glória de Deus. A glória de Deus foi manifestada naquele momento maravilhoso que Jesus ordenou. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Então, quando a pedra foi removida, Lázaro saiu para fora. Lázaro vivo, ele viveu novamente após 4 dias que havia sido sepultado, que havia estado morto. Lázaro viveu novamente. Então, Jesus ainda ordenou para que as pessoas fossem lá e tirassem os panos que estavam enrolados em Lázaro e deixassem ele ir. E ainda muitas pessoas que estavam ali creram em Jesus Cristo. E outros também foram falar sobre o que havia acontecido para os inimigos de Jesus. Mas muitos creram, viram a glória de Deus ser manifestada naquele momento, que tinha sido um momento tão difícil para aquelas pessoas, que elas tinham passado por uma perca tão terrível de perder o seu irmão. Mas aquelas mulheres, elas viram a glória de Deus e viram o irmão Lázaro ser ressuscitado por Jesus. Se você já recebeu Jesus no seu coração, então você já passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna que é dada por Deus se você já creu em Jesus. Mas, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador, como seu Senhor, então você ainda está morto em seus pecados. Você ainda precisa receber a vida eterna. E você faz isso se você compreendeu que você tem pecados, que você é um pecador. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Se você compreendeu isso e você neste momento sente que precisa receber Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora mesmo.
Jesus, ele morreu e ressuscitou por você. E você hoje pode receber a vida eterna, que é dada por Jesus Cristo. Se você quiser fazer isso, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Repita crendo no seu coração que Jesus pode te salvar e te dar a vida eterna. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu compreendi que eu tenho pecado e que o pecado traz a morte. Mas eu também compreendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar e me dar a vida eterna. Eu peço, Jesus, vem morar agora no meu coração e me salva do castigo do pecado e me dá a vida eterna. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, você agora passou da morte para a vida. Você agora recebeu a vida eterna, que só Jesus pode nos dar. E se você já é um filho de Deus, fale para as outras pessoas sobre a vida eterna que Jesus pode dar. Muitas pessoas ainda estão mortas em seus pecados, mas podem receber a vida eterna. E você pode falar para elas sobre essa maravilhosa salvação que Jesus Cristo pode nos dar. Que Deus abençoe a sua semana e que você possa espalhar o amor de Deus nessa semana também. Deus te abençoe.